Na aula de hoje, vamos aprender mais um pouquinho sobre os termos integrantes da oração. Hoje, objeto indireto. Mas o que é o objeto indireto? É o termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto e ele vem sempre regido de uma preposição, clara ou subentendida. Observe um exemplo abaixo. A menina precisa de ajuda. Então, nós temos o verbo precisa. Mas quem precisa, precisa de algo. Portanto, esse verbo ele vai pedir uma informação. Eu vou chamá-lo de verbo transitivo. Mas a informação que eu tenho aqui é o objeto do que a menina precisa? De ajuda. Esse verbo ele está ligado ao seu objeto através da preposição de. Mas, afinal de contas, o que é uma preposição? Vamos conversar um pouquinho sobre elas e depois continuaremos falando sobre os verbos transitivos e os objetos. Preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração numa relação de subordinação, onde geralmente o segundo está subordinado, o segundo subordina o primeiro. E por que ela é uma palavra invariável? A preposição ela é invariável porque ela não muda, ela não sofre flexão de número, ela não sofre flexão de gênero. Ela permanece da mesma forma, independente da oração em que ela aparece. Então, olhem aqui, a criança precisa de ajuda. Nós vimos no exemplo anterior que o verbo precisa, ele pede uma informação. Quem precisa, precisa de algo. Portanto, ele é um verbo transitivo. E do que a criança precisa? De ajuda. Nós temos aqui essa informação que eu vou chamar de objeto. Mas, entre o verbo e o objeto, nós temos a presença de uma preposição, da preposição de. Olha, sobre as preposições, eu preciso dizer o seguinte. Nós temos as preposições essenciais, que são aquelas palavras que só funcionam como preposição. O papel delas é desempenhar a função de uma preposição. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque existe, na língua portuguesa existem casos que não são tão comuns, outras palavras que também podem desempenhar o papel de uma preposição. Nós não veremos isso hoje. Isso é um assunto para uma próxima aula. Mas hoje eu preciso que vocês conheçam quais são as preposições essenciais. Então eu trouxe uma listinha aqui. Vejam, as preposições essenciais são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Então, é uma listinha aí, Essas palavras, elas só funcionam como preposição. Observe os dois exemplos que eu trouxe abaixo. Laurinha esperou com entusiasmo o início do filme. Quem espera, espera alguma coisa, Então, temos aqui o verbo esperar. Verbo esperar. Esperou o quê? O que a Laurinha esperou? Ela esperou com entusiasmo o início do filme. Temos aqui, então, o nosso objeto. Mas entre o meu verbo e o objeto, eu tenho a presença da preposição com. Olhem o exemplo abaixo. Alguém passou por aqui. Verbo passar. Quem passa, passa por algum lugar. Então, o verbo passar, ele está pedindo esse complemento. Ele me pede. Passou por onde? Passou por aqui. Olha o nosso objeto aqui. Mas eu tenho entre o verbo e o objeto a preposição por. Então, observem, aqui a função da preposição. Ela vai ligar o objeto ao verbo transitivo. Nesse caso, como nós estamos falando do objeto indireto,
O verbo transitivo aqui, como ele está pedindo uma preposição, eu vou chamá-lo de verbo transitivo indireto e o meu objeto, por sua vez, objeto indireto. Aqui embaixo da mesma forma. Verbo transitivo indireto e o meu objeto, objeto indireto. Vamos ver mais alguns exemplos, que eu acho que isso vai facilitar bastante para vocês. Vejam, Mariana gosta de filmes. Verbo gosta, né? Do verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Do que a Mariana gosta? Ela gosta de filmes antigos. Então, eu tenho aqui o meu objeto, né? Eu tenho a informação que está completando o sentido do verbo gostar. Mas entre o meu verbo gostar, né? A Mariana gosta, e eu já sei que ele é transitivo porque ele está pedindo a informação, eu tenho aqui a presença da preposição de. Portanto, o meu verbo transitivo, ele será indireto e o objeto também indireto. Moravam em São Paulo. O verbo aqui, morar. Mas quem mora, mora em algum lugar, certo? Portanto, ele está pedindo essa informação pra gente, né? Moravam onde? Onde é que eles moravam? Em São Paulo. Olha a informação aqui, ó, que eu vou chamar de objeto. É o meu objeto, né? Se esse verbo está pedindo a informação, ele é um verbo transitivo, né? Mas eu observei que entre o meu verbo transitivo e entre a informação que está completando o seu sentido, eu tenho aqui a preposição em. Portanto, o meu verbo transitivo será indireto e o meu objeto também será indireto. Então, todas as vezes que eu tenho uma preposição ligando um verbo transitivo e um objeto, esse verbo vai ser um verbo transitivo indireto e esse objeto será um objeto indireto. Preciso de ajuda. Olha, quem precisa... Opa, vamos voltar aqui. Quem precisa de algo, né? De alguma coisa. Então, esse verbo está pedindo um complemento. Eu já sei que eu posso chamá-lo de verbo transitivo. Do que eu preciso? De ajuda. Olha o complemento aqui. E eu vou chamar esse complemento de objeto, certo? Mas entre o meu verbo transitivo e o meu objeto, eu vou ter a preposição de. Portanto, o verbo transitivo aqui, ele será verbo transitivo indireto e o objeto aqui, o objeto aqui também será indireto. Deixa eu apagar aqui, escrever bonitinho para vocês. O objeto também será, né, um objeto indireto. Muito bem, vamos ver mais alguns exemplos. Maria escreveu para sua prima. Qual é o verbo aqui? Verbo escrever, né? A Maria escreveu. Quem escreve? Escreve alguma coisa ou escreve para alguém, certo? Muito bem. Nessa oração, a Maria escreveu para sua prima. O verbo estava pedindo essa informação. Para quem que a Maria escreveu? Para sua prima. Então, nós temos aqui o objeto, né? A informação que vai completar o sentido daquele verbo. Muito bem. Mas eu percebi que entre o meu objeto e entre o meu verbo aparece ali a preposição para. Portanto, esse verbo transitivo, ele será indireto e o meu objeto que está aqui também será indireto. O professor dialogava com os alunos. Vejamos, qual é o verbo aqui? Dialogava, do verbo dialogar. Dialogava com quem? O professor, ele dialogava com os alunos, porque quem dialoga, dialoga com alguém.
o verbo pediu essa informação. Eu preciso descobrir qual é, né? Então, dialogava com quem? Com os alunos. Olha o meu objeto aqui. Mas entre esse objeto e o verbo que está pedindo a informação, eu percebo também a presença da preposição com. Portanto, o verbo transitivo será indireto, verbo transitivo indireto, e o meu objeto também indireto. Eu duvidei da opinião do garoto. Qual é o verbo aqui? Duvidei. Quem duvida, duvida de algo, de alguma coisa. Então, esse verbo ele está precisando dessa informação. Eu duvidei. Tá, mas duvidei do quê? Né? Do que você duvidou, professora? Da opinião do garoto. Então, eu preciso, né, desse objeto para completar a informação do verbo, né? Para completar o sentido desse verbo. Então, esse verbo é um verbo transitivo. Mas entre o meu objeto e o meu verbo transitivo, eu tenho a preposição da. Portanto, o verbo transitivo aqui, ele é um verbo transitivo indireto e o meu objeto também será indireto. Eles estão ligados. O verbo transitivo indireto, ele está ligado ao seu objeto indireto por meio da preposição. Belezinha até aí? Vamos lá. Eu coloquei agora esse esquema para que vocês visualizem tudo isso que nós falamos até agora. A moça precisa de apoio. Vejam, temos o verbo precisa, né? Precisa de quê? Então, eu já sei que esse verbo é um verbo transitivo, porque ele está, ele pede uma informação, né? Precisa de apoio. Temos o meu objeto aqui. Mas entre o objeto e o verbo, eu percebi a presença da preposição de. Portanto, esse verbo, ele é chamado de verbo transitivo indireto, ou VTI, né? É uma sigla que vocês, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. E o meu objeto de objeto indireto. Então, o que foi que nós vimos, né, nessa aula de hoje? Nós falamos sobre os objetos indiretos. Mas para falar dos objetos indiretos, eu precisei também, né, nessa minha fala, falar um pouquinho sobre os verbos transitivos, que são aqueles que pedem a informação. E, como falamos dos objetos indiretos, eu tenho que reconhecer que o verbo transitivo que pede um objeto indireto é o verbo transitivo indireto. Então, hoje nós vimos os verbos transitivos indiretos, que são aqueles que pedem, né, uma informação, mas essa informação, esse objeto indireto, ele vem por intermédio ali, né, de uma preposição. Eu acho que vocês já conseguem trabalhar um pouquinho mais com essas informações, certo? Vamos lá? Bom trabalho a todos, um beijo e até lá!